Partindo do CID, o que a gente precisa se lembrar é que o CID, ele reúne os principais códigos. A gente tá falando do CID 10, já tem o 11, tá em inglês, já vai sair, fica um tal de vai sair, já tem uns 3 anos que eu escuto que vai sair, até agora a gente continua usando o 10, tá? Mas tá aí, vai sair. Ele vai utilizar as mesmas nomenclaturas do DSM-5, e aí as coisas acho que vão ficar mais fáceis e vai gerar menos confusão. Mas ainda é utilizado o CID-10. O CID-10, ele é um livro com códigos para os profissionais se comunicarem, ele é utilizado para o Sistema Único de Saúde, para os sistemas, né, para cadastrar, para os convênios. Ele não nos ajuda muito a fazer o diagnóstico, porque lá não vai estar descrito todas as informações que precisamos para fazer o diagnóstico nosológico, critérios, etiologia, comorbidades, diagnóstico diferencial, fatores de risco. Não, isso a gente tem lá no DSM-5. O que nós temos no CID-10 são só nomenclaturas, né? Então lá no CID-10 nós vamos ter, por exemplo, capítulo 4, transtornos do desenvolvimento. E aí, lá onde está o F84, né, que é o que todo mundo que acaba sendo diagnosticado com TEA sai com F84. E uma dúvida muito comum é o pai sair com aquele F84, o profissional fala em autismo, aí ele... Mas autismo, olha, mas ele é Asperger. Aí fala em autismo, F84, chega lá, vai procurar transtorno do desenvolvimento, mas ele falou autismo, mas chega em casa, todo mundo fala que é TEA, e fica aquela confusão de nomenclatura. Asperger, enfim, era uma das nomenclaturas da classificação anterior do DSM-5, do anterior DSM-4, e aí ele estava aí mais ou menos equiparado com o CID-10, que tinha essa nomenclatura, né? Então a gente não falava ainda em transtorno do espectro do autista, a gente não pensava em termos de espectro. Então o DSM-5 avançou, o CID-10 ainda não, já está lá em inglês, como eu falei, mas ainda não estamos utilizando o CID-11. No CID-10, nós temos a classificação de transtorno do desenvolvimento, no capítulo 4, os transtornos do desenvolvimento, e lá nesses transtornos do desenvolvimento nós temos autismo infantil, nós temos síndrome de Rett, nós temos síndrome de Asperger, por exemplo, tem lá outras coisas que eu não vou me ater aqui. Todos esses estão como TGD, transtornos do desenvolvimento. Alguns foram retirados e lançados para outras categorias, e autismo infantil e síndrome de Asperger foram agrupados na mesma categoria, que é o transtorno do espectro autista. Isso lá no DSM-5 e no CID-11 vão estar na mesma categoria. No DSM-5 já está, onde? No transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista é um grande guarda-chuva que representa toda a categoria, que lá no CID-10 atual, né, que é o que nós estamos utilizando, englobaria o Asperger e o autista. Qual seria a diferença? Já que agora a gente não usa mais a Asperger, a gente não usa mais autista, às vezes alunos perguntam assim, alunas lá do curso de diagnóstico, é errado usar Asperger? Não é errado, aí assim... Novamente, né? E aí a gente tá falando aqui de questões técnicas e não da forma como as pessoas desejam ser chamadas, e eu sempre bato na tecla que a melhor forma de chamar é pelo nome, né? Mas quando a gente vai se referir à condição autista, tem muita... A gente ficaria aqui falando um final de semana inteiro sobre vários olhares, né? Mas pensando nos manuais, se o CID-10 ainda está sendo usado,
se um profissional utilizar Asperger, ou alguma pessoa utilizar Asperger, tá errado? Não, o manual ainda tá lá sendo utilizado. E é o CID que a gente coloca, que a gente tem que colocar nos relatórios. Então isso gera muita dúvida. Aqui, como supervisora de equipe multidisciplinar, como professora dos cursos de diagnóstico e transtorno do espectro autista, o que eu oriento é sempre colocar o CID, porque faz parte das orientações dos relatórios, né? Profissionais, psicólogos, por exemplo, é facultativo utilizar o CID, mas a gente também coloca o DSM. Então a gente coloca, referencia o DSM, transtorno do espectro autista, em seguida o código do CID, para que não gere dúvida. A gente também fala, mas isso é muito importante, está escrito, porque esse pai, a hora que está recebendo uma devolutiva, é uma enxurrada de informação e às vezes, eu já falei isso aqui outras vezes, que a gente tem a maldição do conhecimento. Quem trabalha só com isso, quem trabalha muito com isso fica tão batido que a gente está falando ali, parece que é uma coisa tão simples. Aquele pai está ouvindo aquilo pela primeira vez e para ele é grego, é russo, ele nem sabe o que ele está ouvindo. E a gente está falando ali e pode ser que ele não esteja processando por questões ali do momento dessa devolutiva, emocionais, ou até mesmo por aquilo ser muito complexo. E para quem já trabalha com isso e está envolvido, aquilo ser muito simples. Então, no relatório, a gente coloca os dois, DSM-5, transtorno do espectro autista, entre parênteses ali o CID, F84 e menciona.